E aí, minha gente, que tal filosofar? Conhece-te a ti mesmo. O que será que este oráculo, escrito nos portais do Templo de Delfos, tem a ver com o filosofar? Nós sabemos que o ato de filosofar se trata de escutar e contemplar a realidade percebida e questionar também esta mesma realidade que vivenciamos, que está em torno de nós. Mas o que este oráculo tem a ver com o nosso filosofar? Podemos refletir juntos? É maravilhoso perceber que entre todos os mistérios que envolvem a realidade, que se expande, se espalha neste imenso universo, o mais profundo e inquietante se esconde no mais íntimo recôndito do espírito humano. Imaginemos o nosso ser como se ele fosse um castelo. E o nosso eu, o nosso ego, o seu proprietário, dono desse castelo. Como toda realidade, há o lado exterior e o lado interior. E diante desse castelo existe um imenso jardim, uma área muito grande. Durante um certo tempo, não tão breve, pessoas também têm acesso a este castelo. Têm acesso ao jardim, têm acesso também a alguns cômodos deste castelo, que é o nosso próprio castelo. Às vezes, ao visitá-lo, deixa coisas boas, mas também há quem suje as dependências que visitam, sujam as paredes, deixam papéis jogados pelo chão, às vezes até deixam sujeiras mal cheirosas, pintam as paredes desse castelo da cor que lhes convém, enfim, da cor que lhes dá na cabeça, de forma aleatória, arbitrária, ou seja, às vezes deixa a maior bagunça. Abusam e usam das dependências interiores e exteriores. O exterior é pior ainda, porque do lado de fora, como os muros são frágeis, não tem muita cerca, não tem muita proteção, quem passa vai jogando uma coisa aqui, outra ali, às vezes estraga o jardim, arranca flores, sem contar que tem as intempéries do tempo, ou seja, chuva, tempestade, ventania, sol, seca, que pode manchar ou estragar algumas partes exteriores deste castelo. Afortunadamente, há quem cuide
desta realidade. Cuide do castelo interior, cuide da saúde desta vida onde o eu se abriga. Limpa, organiza, ainda que do seu jeito. E por cuidarem, organizarem, limparem, enfim, sentem-se donas desse castelo que na realidade não é seu. E como se sente dona, faz planos para esse castelo. Querem que cresça segundo os seus projetos. Lembrando que este castelo pode ser comparado ao nosso corpo. E o interior deste castelo pode ser comparado ao nosso interior. Chega um momento em que o verdadeiro e único proprietário desse castelo passa a dar-se conta de si mesmo. Por isso, já não quer que seu castelo seja tão frequentado como antes, porque ele se sente invadido. E também não quer que as pessoas estejam a decidir tudo e quanto é coisa por ele. A cor que ele deve pintar as paredes, como ele deve se comportar neste castelo, enfim. Ele mesmo quer escolher como dar vida ao seu castelo, que flores plantar no jardim. E quer deixar claro que ninguém mais, além dele, é o proprietário legítimo deste castelo. Aí sabe o que acontece? Começam conflitos. Conflitos com os outros egos que querem apropriar-se do ego alheio, ou seja, do meu ego, para que este ego, que foi tão bem cuidado, tão bem organizado, na ideia do outro, é claro, seja dominado, seja como que usurpado. É um problema. Por isso, já não quer que seu castelo seja tão frequentado como antes, porque ele se sente invadido. E também não quer que as pessoas estejam a decidir tudo e quanto é coisa por ele. A cor que ele deve pintar as paredes, como ele deve se comportar neste castelo, enfim. Ele mesmo quer escolher como dar vida ao seu castelo, que flores plantar no jardim. E quer deixar claro que ninguém mais, além dele, é o proprietário legítimo deste castelo. Para poder se sentir no direito de usurpar este castelo, os egos maiores, superiores, que se sentiam donos deste castelo, o cerca de muita proteção, super protege o castelo e acha que pode também super proteger o ego. Mas digamos uma realidade. Tomemos consciência de um fato. O ego, por mais que ele esteja enclausurado em sistemas, em lugares, ele é sempre livre.
Na sua interioridade mais íntima, o ego é sempre livre. Porém, quem quer dominar não se dá conta disso. Então, entra em embate, em guerra com o ego do castelo alheio. O tempo passa e aquele ego que ficou trancafiado tantas vezes no seu próprio castelo, ou ainda nas vontades dos egos alheios, tem que encarar a vida, tem que encarar o mundo, precisa entender as oportunidades que o rodeia, ou seja, deve transcender-se, deve ir para fora de si. Mas como ele foi sempre super protegido, não conseguiu entrar em contato nem mesmo com a sua realidade mais profunda, com a sua realidade interior mais genuína. E aí permaneceu tanto alienado de si mesmo, como ignorante do mundo que o transcende. O mundo, a vida, o planeta, o universo que está fora de si. E aí nós temos um problema sério para o nosso filosofar. Imaginemos que só chegando àquele ambiente mais profundo do nosso castelo, que é o mais profundo de nossa alma, a gente possa compreender apenas ali qual seja a nossa verdadeira essência. Não são raras as vezes que se tenta roubar a essência do outro. Ou às vezes a gente joga tanto lixo, tanta porcaria dentro da nossa vida interior, dentro da nossa própria vida, que acabamos ou nos desfigurando ou nos perdendo da nossa própria essência. Nos mantemos sobre a superficialidade dos lixos que foram se acumulando ao longo do tempo. É claro que não é possível a gente se dar conta da nossa própria essência, de quem a gente verdadeiramente é, se a gente não se coloca em relação com os demais, com a vida que nos rodeia, com a realidade. Precisamos tomar ciência de tudo isso, de que tudo isso existe. E olha, eu acredito que todos nós, em certa maneira, temos a contribuição de todo mundo, de todos que nos rodeiam, que estão perto de nós ou até mesmo longe, de toda essa realidade para nos ajudar a nos conhecer. E vejam, cá entre nós, do meu ponto de vista, creio que todas as pessoas, mesmo aquelas que nos atrapalham a vida, que se tornam uma pedra no nosso caminho, sob o nosso sapato, podem nos ajudar no autoconhecimento.
Porém, é muito importante que a gente esteja disposto ao amor próprio e ao saber quem a gente é de verdade, o que sente, o que gosta, como gosta, quais objetivos a gente tem na vida, os sonhos, os ideais, enfim, tanta coisa. Sabe por quê? Porque se a gente não tem uma ciência suficiente da gente mesmo, e melhor do que dizer ciência, se a gente não tem consciência da gente mesmo, a gente corre o risco de se tornar marionetes. E marionete não sabe filosofar, não se movimenta por si mesmo. É um joguinho nas mãos do outro. Já dissemos há um tempo atrás que o ato de filosofar se dá também por questionamentos, por perguntas, colocar-se em diálogo com a realidade é muito importante para o filosofar. E não só colocar-se em diálogo discursando sobre a realidade, mas, sobretudo, perguntando a realidade sobre ela mesma. E deixar que a realidade também nos interpele, nos confronte. E algumas perguntas fazem parte, ou melhor ainda, algumas perguntas são mais frequentes em algumas fases da nossa vida do que outras. Por exemplo, quando nós somos crianças ou quando observamos um bebê, uma criança que começa a falar, a pergunta mais frequente que a criança tem é: o que é isso? O que é? Sempre está perguntando, fazendo essa mesma pergunta. Às vezes até parece um pouco chato responder o tempo todo a esta mesma pergunta da criança: o que é? Porém, é importante. Nós também deveríamos manter esta pergunta sempre viva na nossa vida, no nosso cotidiano, enfim. Mas vamos lá, vamos adiante. Depois chega uma outra fase da vida em que a pergunta mais frequente é: quem é? Quem é o outro? Quem é aquele? Quem é aquela pessoa? Quem é? E depois chega outra etapa da vida em que a pergunta que deveria se fazer mais frequente, porém não é tão frequente assim, devido a tantas situações, às vezes é: quem sou eu? Quem sou eu? Chega uma fase da vida, que é da adolescência ou da puberdade, em seguida adolescência, que muitas transformações acontecem na dinâmica do nosso corpo, da nossa vida. Hormônios começam, novos hormônios, melhor dizendo, começam a ser produzidos. A gente passa a questionar sobre a própria identidade, e nesta identidade passa a questionar também sobre a própria sexualidade,
E esta pergunta merece resposta, porém, nem sempre é feita, e quando é feita, a resposta não é dada adequadamente. Chega outro momento da vida em que a gente começa a se questionar o que devo fazer, não só em sentido ético-moral, mas também o que devo fazer para alcançar certas metas, o que devo fazer para ter o meu próprio sustento, o que devo fazer em relação a uma situação em outra, enfim, o que devo fazer? Aí então vem um certo momento da vida em que, ao olhar para o tempo que vivenciamos, percebemos que é muito mais longo do que o tempo que temos para vivenciar. E aí começamos a fazer uma outra nova pergunta: qual é o meu destino? Que sentido tem tudo isso? Eu tenho visto que muitas pessoas, de uma certa fase da vida em diante, se apega mais à questão religiosa, enfim, justamente para tentar resolver esta questão do sentido e do próprio destino. Que tal a gente olhar qual é a pergunta ou a questão que predomina neste momento da própria vida? Ainda mais, que tal a gente também procurar saber em que ponto está o nosso autoconhecimento, o nosso amor próprio? E diria ainda uma coisa muito importante e que não deveria desaparecer do nosso horizonte. Como estão as minhas relações? Relação com o meu semelhante, com a vida, com o meio ambiente, o mundo que me rodeia, com o universo, enfim. Como estão as minhas relações? Podemos pensar nisso? Até o próximo encontro.